Princípio do Jorei, primeira parte. Creio que o princípio do Jorei é um assunto difícil para as pessoas da atualidade entenderem, dada a limitação da educação que receberam. Isso é inevitável, uma vez que a educação atual está totalmente fundamentada no materialismo. Pensando bem, ao observarmos os feitos dos fundadores de diversas religiões, por meio de documentos escritos e da tradição oral, constatamos invariavelmente que eles realizaram milagres. Este fato é mais evidente nas grandes religiões. Por outro lado, pelo estágio cultural daquela época, o povo simplesmente se satisfazia com a religião quando esta concedia benefícios e milagres, sem mesmo procurar entender o conteúdo ou a teoria que a embasavam. Lamentavelmente, ainda hoje podemos imaginar que, se não tivesse sido crucificado, Jesus Cristo, aquele que mais milagres realizou, teria salvado uma grande parte da humanidade e sua doutrina estaria ainda mais difundida. Não obstante, seu tempo de atuação foi bastante curto, sem dúvida em decorrência de a força de Satanás ter sido inegavelmente superior, dada a prematuridade do tempo no mundo espiritual. Esse tempo finalmente amadureceu e adveio a grande transição naquele mundo. Através da nossa intuição espiritual, podemos ver claramente que o poder de Satanás está enfraquecendo dia após dia. Através da revelação divina, foram-me esclarecidos todos os acontecimentos até hoje considerados mistérios do mundo. Assim, é-me possível distinguir o certo e o errado, explicar o fundamento do bem e do mal, corrigir o erro de todas as coisas. Em face da realidade atual, que pende apenas para o progresso da cultura material, definitivamente vou incrementar o avanço da cultura espiritual e, com o desenvolvimento integrado de ambas, fazer surgir o mundo ideal, o paraíso terrestre. Nesse sentido, elucidarei alguns fundamentos dos excelentes resultados alcançados pelos membros de nossa Igreja por meio de milagres surpreendentes. Diferentemente dos primórdios da civilização, ou ainda da época da cultura pouco desenvolvida, atualmente o ser humano não confia plenamente apenas na manifestação de milagres. Sem uma explicação teórica dos fatos, ele não se convence de jeito nenhum. Uma das causas da decadência das religiões tradicionais é que elas simplesmente negam a cultura material e não conseguem proporcionar aos seus seguidores as graças recebidas nesta vida. Vou explicar o princípio do Jorei, método pelo qual os fiéis da nossa igreja manifestam milagres. Estende-se a mão em direção à pessoa enferma a certa distância. Tal ato faz com que doentes em estado grave melhorem rapidamente. Mesmo as dores mais fortes diminuem ou desaparecem em curto espaço de tempo. Portanto, só podemos dizer que se trata de milagre. Há inúmeros exemplos de fiéis recém-ingressos que conseguiram reverter o quadro de pacientes desenganados. Trata-se, pois, de uma questão completamente fora da lógica da visão materialista da atualidade. A medicina atual é o resultado de milhares de anos de estudos e de aperfeiçoamento constante de renovados estudiosos de vários países. E seus métodos terapêuticos são respeitados pela minúcia e sofisticação. Entretanto, não é exagero considerar como maravilha do século o fato de um indivíduo comum obter resultados notáveis ministrando Jorei a doentes que não conseguiram restabelecer-se com o tratamento de especialistas formados à custa de elevadas despesas com estudos e pesquisas durante dezenas de anos. É realmente um fato que está além da razão. Todavia, é difícil para as pessoas aceitarem esses resultados só de ouvir falar.
Ao contrário, acabam considerando-os como superstição ou insanidade, o que talvez seja uma reação natural. Afinal, trata-se de um grande acontecimento inédito na história. A declaração audaciosa de um mundo livre de doença, pobreza e conflito, feita pela nossa Igreja, não seria possível caso não tivéssemos absoluta certeza disso. Se não possuísse competência para tal, ela estaria enganando o mundo e cometendo um delito imperdoável. No entanto, os milagres que citei, na verdade, para nós, não são milagres, pois possuem fundamentos sólidos e surgem porque devem surgir. Já que tudo isso está embasado em explicações científicas, vou escrever a respeito o mais detalhadamente possível. Segunda parte. Para explicar o princípio do Diorei, torna-se indispensável o conhecimento de um fato que passo a expor. Todas as coisas existentes no universo são constituídas não só de matéria, mas também de espírito invisível aos nossos olhos. O ser humano, logicamente, é igualmente formado de espírito e de corpo físico. Numa classificação sumária, o espírito é a essência do Sol, o corpo físico as essências da Lua e da Terra. Em termos mais compreensíveis, o espírito é fogo, yang, masculino, frente, vertical e dia. O corpo, por sua vez, é água, yin, feminino, verso, horizontal e noite. A ciência, porém, não admite a existência do espírito objetivando somente a matéria. E isto é o que constitui o erro fundamental. Ora, se o ser humano fosse desprovido de espírito, não passaria de um simples objeto. Seria apenas uma matéria inanimada, como o pau e a pedra, sem vida e sem atividade mental. A razão do erro da ciência, até hoje, consiste em não compreender essa teoria tão simples. Para os cientistas, no espaço só existe o ar, nada mais. Todavia, a verdade é que, além do ar, existe um número incalculável de elementos invisíveis. Lamentavelmente, a ciência ainda não progrediu a ponto de detectá-los. Por felicidade, eu descobri a existência desses elementos, tendo dado ao conhecimento obtido o nome de ciência espiritual. Com essa descoberta, evidentemente, iniciou-se a época em que as doenças, o maior sofrimento da humanidade, serão extintas. Tudo o que diz respeito a elas e permanecer obscuro até hoje foi elucidado. Portanto, podemos dizer que as pesquisas no campo da medicina, na forma como existem hoje, não são mais necessárias. A seguir, vou mostrar a origem do aparecimento das doenças. Conforme eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria, que segue o princípio da dualidade. O fato dele estar vivo e movimentar-se é porque há a união e integração entre o espírito e a matéria, e o espírito movimenta a matéria. O espírito possui a mesma forma do corpo físico e, dentro dele, localiza-se a consciência, no centro da qual, por sua vez, está a alma. A ação dessa trilogia manifesta-se como vontade sonem. O espírito que é invisível, ou seja, a vontade sonem, governa o corpo. Portanto, é como se o espírito fosse o chefe e a matéria o subordinado. Isto é, o espírito rege a matéria. Dando um exemplo simples, quando uma pessoa movimenta os braços e as pernas, estes não se movimentam livremente por si próprios, mas sim obedecendo à vontade sonem da pessoa. Todas as partes do corpo, sem exceção, inclusive a boca, o nariz, os olhos, etc., mexem-se dessa forma. Até a doença obedece ao mesmo princípio. Para que possam entender bem, vou exemplificar com o furúnculo, do qual todo mundo tem experiência.
O furúnculo surge como uma pequena protuberância e vai inchando gradualmente e tomando uma cor avermelhada. Normalmente vem acompanhado de febre e a pessoa começa a sentir dores e coceira no local. Esse fenômeno constitui uma atividade de eliminação das toxinas do corpo físico, por ação fisiológica natural. As toxinas acumulam-se em determinada parte do corpo e são dissolvidas e liquefeitas pela febre, o que torna sua eliminação mais fácil. E este é o processo de recuperação natural. Para formar um orifício de saída, a pele fica muito fina e flácida. Portanto, a coloração avermelhada é o sangue tóxico, visível por entre a pele, que se tornou fina e transparente. Depois, um pequeno orifício se abre e o sangue tóxico compulso começa a sair imediatamente. Com sua eliminação, termina a purificação. A explicação acima diz respeito ao corpo físico. Contudo, em que condições se encontra o espírito nessa ocasião? Ele apresenta uma espécie de nebulosidade no mesmo formato do furúnculo, em outras palavras, nuvens espirituais. Quanto mais grave a doença, mais densas são as nuvens. E por que motivo elas ficam concentradas numa parte do espírito? Através do processo contínuo de purificação, as nuvens espalhadas por todo o espírito se reúnem em um determinado local e surge a ação eliminatória. Isso constitui a doença. Existe, pois, uma relação inseparável entre o espírito e o corpo. Assim sendo, no caso do furúnculo, o tratamento médico promove a eliminação do sangue tóxico com o pulso através de perfuração ou incisão. Mas isso é um grande erro, pois, na maioria das vezes, a intervenção é realizada antes que o sangue atinja a suficiente concentração. Por essa razão, mesmo depois da incisão, o sangue purulento continua se acumulando nesse local por um longo tempo e, às vezes, a cicatrização torna-se demorada. Por esse mesmo motivo, a cicatrização da cirurgia de apêndice, por exemplo, pode levar anos. Um médico experiente aguarda o furúnculo amadurecer suficientemente para realizar a incisão. Este procedimento torna a cura completa mais rápida. Se desde o início a pessoa não se submeter a nenhum tipo de tratamento e esperar até que o furúnculo amadureça suficientemente e deixar que o sangue tóxico compulso seja eliminado através do orifício que se abriu naturalmente, verá que o resultado da cura é bem mais simples e rápido em comparação com a cirurgia. Por exemplo, um furúnculo perfurado prematuramente leva um mês para ser eliminado, e o furúnculo maduro, que sofre uma intervenção, 10 dias. E o que segue o processo natural, sem qualquer tratamento, 5. Todavia, o que incomoda é a dor e o sofrimento que a pessoa terá que suportar durante o período de amadurecimento até sua perfuração natural. E uma vez que, através da intervenção, pode se livrar prontamente da dor, a pessoa acaba concluindo que aquela é inevitável. Por mais que a dor e o sofrimento sejam intensos, esses cessam com o tratamento do Jurei, e a pessoa continua sem sentir dor até que o furúnculo se torne volumoso, com uma coloração avermelhada e ocorra a eliminação do sangue tóxico compulso. Diante de tal fato, todos ficam abismados. Vou falar a seguir sobre esse princípio misterioso. Há pouco referi-me ao princípio do espírito precede a matéria. Contudo, ele não se aplica apenas ao corpo humano. Todas as coisas do universo, sem exceção, obedecem a essa lei. Por conseguinte, o objetivo do Jorei é eliminar as nuvens espirituais. Através dele, as nuvens entram em colapso. Em outras palavras, o espírito delas morre. Mortas, obviamente, elas perdem toda a sua força e deixam de estimular os nervos.
Esta é a razão do desaparecimento das dores. A seguir, explicarei o princípio pelo qual o Jorei promove a eliminação das nuvens. Terceira parte. De acordo com o que disse anteriormente, se alguém indagar o que vem a ser a verdadeira natureza das nuvens espirituais, posso dizer que se trata de micro-organismos tóxicos que surgem em meio ao elemento água presente no corpo humano. Esses micro-organismos são partículas tão infinitesimais que certamente só poderão ser vistos em microscópios capazes de ampliar as imagens milhões de vezes. Explicarei em detalhes a razão do surgimento desses micro-organismos em outra ocasião. Aqui vou limitar-me a falar sobre o princípio que leva à extinção dos micro-organismos tóxicos. O método de extinção, sem dúvida, é a força espiritual. Então, de que forma o Jorei extingue as nuvens do espírito, ou seja, as toxinas, através do poder da radiação do corpo humano? O elemento básico dessa radiação são as ondas de luz emanadas pelo elemento fogo, que é a verdadeira natureza da luz. O elemento constituinte dessas ondas é exatamente o oposto ao dos micro-organismos tóxicos surgidos no elemento água, que, em outras palavras, podem ser comparados ao bem e ao mal. As ondas de luz são constituídas por partículas infinitesimais de luz e sua energia possui uma extraordinária força de eliminação de micro-organismos tóxicos. Explicarei a verdadeira natureza dessas ondas. As partículas que as constituem são irradiadas por Deus e são a fonte das graças recebidas nesta vida, manifestadas através dos milagres realizados pelo Jorei da nossa religião. Eu sabia que tanto os membros como as pessoas em geral estavam maravilhados e desejosos de conhecer o princípio do Jorei. Da minha parte, também tinha grande vontade de elucidá-lo, mas devido à prematuridade do tempo, não podia torná-lo público. Finalmente, chegou o momento em que se tornou imprescindível levá-lo ao conhecimento de todos. O método do Jorei que tenho empregado atualmente consiste em outorgar às pessoas um papel onde está escrita a letra Hikari, que significa luz. Os efeitos se manifestam quando esse papel é colocado junto ao peito como um objeto de proteção. Isso ocorre porque da letra Hikari se irradiam poderosas ondas de luz, que são transmitidas do corpo, através do braço, pela palma da mão de quem ministra o Jorei. O mais adequado é ministrá-lo a uma distância de aproximadamente 30 centímetros até alguns metros. E por que motivo se irradiam ondas de luz da letra Hikari? Elas são emitidas do meu corpo e pelo elo espiritual transmite-se instantaneamente a letra em questão. É muito semelhante às ondas de rádio. Se as ondas de luz são emitidas do meu corpo espiritual e propagadas através do elo espiritual, surge então a seguinte pergunta: que segredo existe em meu espírito? Quando compreenderem isto, a dúvida desaparecerá. No meu ventre há uma bola de luz que já foi vista por algumas pessoas e que normalmente mede uns 6 centímetros de diâmetro. A partir dela, ondas de luz irradiam-se infinitamente. E onde se encontra a fonte dessa bola de luz? Sua fonte é a Nioi no Tama de Kanzeon Bosatsu, que se encontra no mundo espiritual e da qual provém a luz infinita dirigida a mim. É o poder Kanon, também conhecido como poder incognoscível ou poder da inteligência sagrada. Corresponde ainda à bola de luz que Nyoirin Kanon traz comigo. Quarta parte. Convém falar a respeito de Kanzeon Bosatsu. Dentre todos os Budas, sua imagem era raramente exposta ao público. Há nisso um profundo mistério divino, mas não posso divulgá-lo totalmente, pois ainda não chegou o momento. Pretendo fazê-lo tão logo Deus me permita.
Assim, escreverei apenas sobre os mistérios cuja explicação é necessária para elucidar o Jorei. Naturalmente, a atuação de Kanzeon existe desde a época da introdução do budismo no Japão, mas até pouco tempo essa atuação se limitava à salvação do espírito. Evidentemente, por meio de orações, as pessoas conseguiam graças, que aliás eram muito pouco significativas. A razão disso está no fato de que a luz era formada pela união dos elementos fogo e água, mas faltava o elemento terra. Como havia apenas 2 elementos constituintes, a força era insuficiente para a concessão de graças. Contudo, chegou a hora de uma grande mudança no mundo espiritual. É o momento do fim do mundo, o juízo final citado na Bíblia. Tornou-se necessária, portanto, uma poderosa e absoluta força de salvação. Esta é a força da atuação conjunta dos 3 elementos: fogo, água e terra. A energia da Terra é o elemento básico da matéria e corresponde ao corpo humano. Ao passar pelo corpo, a luz é acrescida do elemento terra e daí nasce a força da atuação conjunta dos 3 elementos, ou seja, o poder Kannon. Explicando de maneira mais clara, quando a luz emitida pela bola de Kanzeon Bosatsu passa pelo meu corpo, manifesta-se como o poder Kannon, o qual, ao ser canalizado pelo corpo dos fiéis, torna-se uma força purificadora. Explicarei o que acabo de dizer. Desde a antiguidade, é sabido que orar diante da imagem de Kanzeon Bosatsu traz como benefício a eliminação das doenças e dos infortúnios. Contudo, o Jorei ministrado pelos fiéis de nossa religião tem apresentado benefícios várias vezes maiores. Isso ocorre porque as ondas de luz emitidas pelas imagens ou estátuas de Kanzeon Bosatsu são constituídas apenas pela força dos elementos fogo e água. Nelas não está contida a força do corpo físico, que é essencial. Outra razão é a grande mudança do mundo espiritual à qual eu sempre me refiro. Até meados de junho de 1931, no mundo espiritual, a quantidade do elemento água era maior e do elemento fogo menor. A partir de então, este último começou a aumentar gradativamente. E verdade que a mudança já se havia iniciado dezenas de anos antes dessa data, mas o elemento fogo era demasiado rarefeito. Aqui vou explicar a respeito da intensidade da luz. Se a luz é forte, significa que há maior quantidade de elemento fogo. Isso assemelha-se às lâmpadas incandescentes. Quanto maior é a potência, maior é a quantidade de calor emitido. Outro exemplo é que, como existe uma massa de elemento fogo em meu ventre, as pessoas dizem que minha temperatura é bem mais alta que a das pessoas em geral. Praticamente todas as noites recebo massagem nos ombros e quem o faz diz que emana muito calor de mim. No inverno, sempre acabo tirando 1 ou 2 agasalhos. Se permaneço em um cômodo durante algum tempo, as pessoas acham que ele ficou aquecido e muitas vezes dou gargalhadas e digo que sirvo como substituto do aquecedor. Mesmo em dias de frio, costumo ficar 1 ou 2 horas só de pijama após o banho. Além disso, gosto especialmente de banhos mornos. É semelhante ao princípio do aumento de calor quando se joga água sobre o fogo e da intensidade do frio nos dias límpidos de inverno. Em 30 de maio de 1949. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meishu Sama. Compartilhe agora.